Mateus capítulo 6 diz o seguinte, vamos ler todo o capítulo. Por que motivo? Para que nós venhamos entender o contexto daquilo que estaremos lendo. Todos acharam? Amém. Diz o seguinte. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. Vou repetir o versículo. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando deres esmolas, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê o que é secreto, te recompensará. Amém? Nós vamos tratar nessa campanha, nesses 30 dias de mensagem, sobre, pelo menos quando eu trouxer a mensagem, nós iremos falar a respeito da oração e a respeito do Espírito Santo de uma maneira mais profunda. Hoje eu separei algumas coisas para nós entendermos um pouco mais o que é a oração. Para nós entendermos um pouco mais, de um jeito diferente, talvez, a visão de orar. E eu separei esse texto de muitos que nós poderíamos usar, porque esse texto é muito conhecido. E ele é separado por 6 partes. Não o que a gente leu. O que a gente leu é a prévia do que Jesus disse sobre a oração. Mas a oração em si, ela é separada por 3 partes. A primeira parte é dar glória ao nosso Deus. A segunda parte é vinda do reino de Deus. A terceira parte da metade, pelo menos celestial, vontade de Deus seja feita em todos os momentos da nossa vida. E nós vamos para aí e depois nós vamos dar seguimento nas questões humanas. Primeiro trataremos sobre as questões celestiais, sobre a questão da oração no mundo espiritual, que é uma das principais coisas que a oração afeta. E se baseando aqui nos primeiros versículos do capítulo 6 de Mateus, Jesus, quando ele estava falando aqui com o pessoal, a minha Bíblia fala 3 títulos a respeito da ostentação, o primeiro versículo do capítulo 6, o versículo 2, 3 e 4 fala sobre esmolas, e a partir do versículo 5, Jesus já começa o ensinamento a respeito da oração. Se eu fosse perguntar para os amados o que é orar, o que é oração para vocês, cada um ia me dizer de maneira parecida, com palavras diferentes, conforme aquilo que aprendeu na sua trajetória de vida evangélica, o que é a oração. Uns vão me dizer que orar é ter intimidade com Deus. Outros vão me dizer que orar é uma conversa com Deus. Outros vão dizer
que a oração faz parte de um vínculo de amizade que nós criamos. A oração é fazer pedidos, a oração é agradecer. Independente do que você fale, o que é oração, todas as coisas vão se encaixar corretamente no sentido da oração. Mas não é bem isso que nós já sabemos que vai ser tratado aqui hoje. Nós vamos entender como orar, não o que é orar. A oração, ela não é simplesmente essas coisas que eu falei, não é simplesmente diálogo. A oração não é simplesmente falar com Deus. Nós temos que entender, para entender a profundidade da oração, nós temos que entender com quem é que nós estamos falando. A oração, ela tem uma importância muito grande e muitas vezes estamos negligenciando com quem estamos falando. E às vezes colocamos empecilhos para falar com Deus e muitas vezes falamos com Deus e não conseguimos que essa oração, que achamos que está sendo direcionada para Deus, chegue diante dele. E como é que isso funciona? Primeiro, muitas pessoas, elas não oram, elas rezam. Muitas pessoas, elas simplesmente fazem preces. O que é rezar? O que é fazer prece? Não é abrir o coração para com Deus e falar com Ele aquilo que precisa ser dito. Uma prece é um pedido gravado, uma reza é um texto decorado que você vai fazer simplesmente porque já conhece aquilo que vai ser dito. Você vai falar aquilo que já está gravado na sua mente. Não é um pedido verdadeiro, não é algo que vem do íntimo do seu coração. Eu acho que eu desliguei sem querer. E nós, seres mortais, pessoas com um intelecto limitado, falamos com Deus conforme o que nós conhecemos. E muitas pessoas oram a Deus achando, como o próprio Jesus falou, que pela extensão da sua oração é que Deus irá ouvir aquilo que você tem a dizer. Muitas pessoas acham que falar bonito diante de Deus levará as suas orações diante dele. Algumas pessoas acreditam que precisa colocar palavras difíceis no decorrer das suas orações para que essas orações cheguem diante de Deus, ou que pela magnitude dele, ele só vai receber orações intelectualmente avançadas. Sendo que não sabe essas pessoas que as orações dela pouco valem as suas palavras bonitas, pouco vale o seu intelecto para Deus. Porque Deus, ele não olha o homem como nós vemos. Deus não quer saber a beleza das suas palavras. Deus não quer saber o como você conhece palavras difíceis que no dicionário a gente nem sabia que existia. O que Deus quer das nossas orações, em primeiro lugar, é a sinceridade. Baseando-se na sinceridade, o que você falar, vindo do fundo do seu coração, seja pedido, seja reclamações, seja o que for que você falar, independente do jeito que você falar, a sinceridade vai dar um grande passo para que sua oração chegue diante de Deus. Porque a Bíblia fala que antes de você abrir a sua boca, antes da palavra vir até a sua mente, se possível for, o Senhor já sabe o que você irá falar. Então muitas pessoas às vezes chegam diante de Deus para falar com Ele e faz, Senhor, não, isso não, mas é que aí fala outra coisa. Você está achando que Deus não conhece aquilo que passou na sua mente? Ele já conhece. Então, se algo vem no teu coração, aquilo é o que você tem que falar com Deus. A Bíblia diz assim, daquilo que o coração está cheio, disso a boca fala.
E às vezes o nosso coração está cheio de algo que nos oprime. Nós queremos reclamar de algo e ficamos com medo de reclamar daquilo que o nosso coração está tanto gritando para ser reclamado. E a oração, ela além da sinceridade, ela precisa conter humildade. Não chegue diante de Deus achando que é alguma coisa. Porque nós, não digo você, eu digo nós, eu me incluo qualquer um na face dessa terra. Nós não somos dignos de estar na presença de Deus. Temos que entender que nós estamos aqui pela misericórdia dele. Nós estamos aqui nessa noite ouvindo essa mensagem, nós nos ajoelhamos diante da nossa cama, seja à noite ou seja pela manhã ou seja durante o dia. Quando nós falamos com Deus, temos essa possibilidade devido à misericórdia infinita dele, porque quem somos nós para chegarmos diante de Deus e falar alguma coisa? Nós podemos entender a magnitude da presença de Deus a qual nós temos o acesso quando nós, como meros mortais, nós damos muito crédito quando vamos diante deles. Imagine só, nós chegarmos agora diante de Bruno Reis. Acho que é esse o nome do nosso prefeito, né? É Bruno Reis? Ou é Bruno Souza? Eu esqueci o nome. Bruno Reis? Quem daqui vai conseguir chegar diante de Bruno Reis com facilidade? Ele é um político, é uma pessoa pública, mas nós não temos um livre acesso a ele. Haverá uma série de burocracia e ele é simplesmente um prefeito. Imagine só se nós quiséssemos chegar diante do Jerônimo, o governador do estado da Bahia. Qual é o jeito que nós iríamos fazer para chegar diante dele? Haveria uma série de burocracia e coisas a se ultrapassar para chegar diante dele. Teria que marcar com a assessoria um horário. A depender do assunto, seu assunto ia ficando para depois. E se ele recebesse você teria que estar com as devidas vestimentas, você teria que estar com os devidos pedidos já em ordem para ser entregue. E isso torcer para que ele atendesse você, um mísero, sem um único CPF. E isso nós falamos apenas de prefeitos e falamos apenas de governador. Se nós estendermos mais para presidente, para um popstar mundial, nós vamos entender, pelo menos um pouco, o quão nós temos que ficar caracterizados ou quantas barreiras nós temos que ultrapassar para chegar diante dessas pessoas. E elas não são nada. Essas pessoas não são nada. São carne como eu e como você. São pessoas que irão morrer como nós. São pessoas que apodrecem como nós, que ficam doentes como nós. E nós, às vezes, nos sujeitamos a muitas coisas como essa que eu falei, nesses processos excessivos, para falar com esses homens e algumas delas, algumas mulheres que também estão nos cargos de difícil acesso. E na hora de falar com o nosso Deus, muitas pessoas acham que pode ir de qualquer jeito. Minha mente funcionava de um jeito há um tempo atrás. Eu achava que eu podia falar com Deus de qualquer jeito. Mas conforme a gente lê a Bíblia, a gente vai percebendo que não é de qualquer jeito. Não há regras para falar com Deus, mas há princípios a serem cumpridos quando você chega diante de Deus. E muitas coisas são colocadas como obstáculos e nós podemos falar de alguns dos obstáculos. Muitas pessoas acham que para falar diante de Deus, você tem que estar com a vestimenta como a minha, no caso de um homem. Muitas pessoas acham que tem que estar de camisa, de calça, como se fosse sair para algum lugar. Você estando dentro da sua casa, para falar com Deus, tem toda uma conformidade.
tem toda uma caracterização corporal. Não é disso que Deus busca em você. Não é essa característica que Deus está procurando naqueles que vão falar com Ele com sinceridade. A roupa, para Deus, pouco importa, porque Ele vê a gente independente da roupa. Ele nos vê nus, do jeito que nós nascemos. Você pode colocar 200 roupas em cima de você, Ele vai ver exatamente como você é, como se estivesse sem nenhuma. Então não é a roupa que importa. A Bíblia não dá menção de nós acreditarmos que a roupa importa para falar com Deus. Roupa é para uns e os outros verem como nós estamos vestidos. Para Deus isso não importa. Outras pessoas colocam empecilhos na oração de: eu tenho que estar ajoelhado, eu tenho que estar em pé, eu tenho que estar deitado, eu tenho que estar agachado. Coisas que muitas vezes são supérfluas diante da sua sinceridade. Há momentos em que nós estamos caminhando e as pessoas que acreditam que só pode falar com Deus ajoelhado não vão orar em momento nenhum enquanto estiverem na rua. Porque não pode orar em pé. Porque não pode orar caminhando. Percebe o quanto isso é um absurdo? Percebe o quanto isso é coisa de pessoas que não conhecem as Escrituras? Ignorância religiosa. Quando você está andando na rua e você fala com Deus, você está enquadrado no versículo que diz: orai sem cessar. Significa que você está orando enquanto caminha. Você ora enquanto está numa fila. Você ora enquanto você está no seu trabalho. Você ora enquanto você está conversando com a pessoa e percebe algo espiritual de maneira ruim nela e você começa a orar no seu coração, repreendendo aquilo. Isso já são partes da oração e que você não está de joelhos. Você não está deitado, você não está sentado, você está em pé. Então, orar em pé é orar. Orar sentado também é orar. E se você ajoelha, você também está orando. Se você está de cabeça para baixo, debaixo do mar, não importa. Ore sem cessar. Irmão, mas o ajoelhar, ele demonstra uma reverência. Exatamente. Vamos chegar lá. Há pessoas que precisam fazer uma oração aonde ela quer um diálogo com Deus. Ela quer simplesmente conversar com o Pai. Ela quer render graça. Essa pessoa, ela quer agradecer pelos feitos de Deus na vida dela. Então essa pessoa, ela vai orar por diversas horas. E uma oração desse tipo, a oração de agradecimento, a oração na qual você fala com Deus de uma maneira mais libertadora, você faz isso de pé, caminhando para lá e para cá, você canta, você lê a palavra, você ora, você faz uma junção de coisas, você faz um momento com Deus. Isso é uma espécie de oração na qual você não ajoelha. A oração sentado você já faz do mesmo jeito da de joelho. A oração na qual você senta, você fala: Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Vamos bater um papo sério agora porque eu vou me derramar diante do Senhor. Isso é para as pessoas que talvez queiram fazer uma oração mais prolongada e não querem agredir os seus joelhos. Já tem gente que se derrama diante de Deus com amargura por algum problema, já ajoelha de onde estiver e vai ficar ali horas ajoelhado. Essa pessoa está se humilhando diante de Deus, ajoelhada aos seus pés, mostrando reverência ao Senhor do mesmo jeito ao qual estava sentado, do mesmo jeito daquele que estava em pé. Não classifique estar de joelhos como se você estivesse orando melhor do que aquele que está em pé. Não ache que porque você machuca seu joelho, que você é melhor visto por Deus do que aquele que coloca um travesseiro no seu joelho, do que aquele que ora sentado ou em pé. Não se classifique como aqueles dois que estavam orando, um se vangloriando dos seus feitos. Senhor, eu dou ofertas, eu dou dízimo, eu ajudo os pobres, eu não sou que nem esse miserável. Não se encaixe nesse perfil.
ajoelhe diante do Senhor, mostre humildade diante dele e fale: Senhor, eu não sou digno nem sequer de estar na sua presença. Mostre o poderio de Deus e a sua insignificância. Mas de coração, seja sincero, dê prioridade à sinceridade. E para entrar na mensagem, a Bíblia diz que Jesus, falando para aquele pessoal: quando entrardes, quando orardes, não seja como os hipócritas. Versículo 5. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas. As sinagogas é como se fosse numa igreja assim, de maneira aberta, onde as pessoas passam e vê orando. Imagine agora vários sacerdotes aqui dentro orando, as pessoas estariam passando na rua e vendo: os sacerdotes estão orando. E eles também não se contentavam em ficar somente nas sinagogas, eles iam para as esquinas das ruas. Poderiam ir ali, para aquela área onde a gente entra, e ficar orando em voz alta. Na época não tinha transição de carro, trânsito de carro, não tinha esse movimento todo perigoso que nós vemos hoje. Então eles ficavam nas esquinas fazendo as suas orações para serem vistos. Essas orações não chegavam diante de Deus, porque eles não estavam orando com sinceridade. Eles simplesmente faziam as suas preces, as suas rezas de maneira repetitiva, citando talvez algumas coisas dos dias anteriores, repetindo as mesmas palavras, orações longas de horas, para que as pessoas vissem que eles eram homens de oração. Mas não é isso que classifica homem e mulher de oração. Não era estar à vista das pessoas com orações prolongadas. Nada contra orações prolongadas. Entenda a mensagem. Não é por muito falar que serão ouvidos. Significa, sabe o que é que Jesus quis dizer com isso? Fale palavras de qualidade, não quantidade. Não fale muitas palavras, fale menos palavras, mas palavras sinceras. Fale menos palavras, mas palavras objetivas. Se você quer pedir algo, peça algo, não faça rodeio com Deus. Deus não é menino. Está querendo pedir algo? Senhor, mas é porque não sei se o Senhor pode, mas quem sabe, talvez por causa disso o Senhor possa me dar. Não, Senhor, eu quero isso, para fazer isso, aquilo, seja objetivo diante de Deus. Faça uma oração como se fosse uma flecha lançada, ela vai num alvo. Jesus, ele estava explicando que esses homens, eles ficavam nas esquinas fazendo as suas orações, dentro das sinagogas, já recebendo galardões dos homens. Mas Jesus disse: vocês não. Vocês vão fazer diferente. Quando vocês orardes, entra no teu quarto. Quarto é o quê? Lugar de intimidade. Quarto é lugar onde a pessoa, ela se sente segura ali dentro. É um lugar privativo, onde você tem certeza que a possibilidade de alguém te incomodar é quase zero. E a depender da hora que você entrar no seu quarto para orar, ninguém vai te incomodar. Então é lá, no seu cantinho secreto, o seu quarto que Jesus se refere, pode ser onde você dorme, pode ser uma sala específica para oração, pode ser uma laje, pode ser um canto no seu trabalho, pode ser o banheiro. O seu quarto é um lugar privativo, onde ninguém irá incomodar você enquanto você estiver no seu momento com Deus. Quando você estiver nesse lugar, entra e tranca a porta. Ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê o que é secreto,
te recompensará. Percebe que aqueles sacerdotes, aqueles escribas, os fariseus que ficavam orando nos templos e nas esquinas, eles não estavam agradando a Deus? Percebe? Por que eles não estavam agradando a Deus? Porque eles estavam simplesmente fazendo para exibição diante do povo. E Jesus, ele segue e vai entrar agora na característica, das 3 características da mensagem, e eu acredito que a gente vai se manter aí. Se der para concluir, a gente conclui, senão a gente conclui amanhã. Não tem problema que vai ser 30 dias, então não precisa de pressa para nada. Quando orardes, palavras do nosso Senhor Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis. A exemplo dos gentios, pessoas gentios são fora do povo de Israel. Nós podemos considerar os gentios hoje pessoas não cristãs que fazem orações a deuses desconhecidos. E Jesus dizendo, eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não sejam iguais a eles, pois o vosso Pai conhece o que vocês precisam. Deus sabe o que necessita. Antes de orardes a Ele, façam oração da seguinte forma. Nós vemos aqui, antes de Jesus ensinar, Ele dizendo, sejam diferentes. Na oração de vocês podem até querer imitar a outras pessoas. Vocês podem até orar igual a fulano. Vocês podem até orar igual a Beltrano. Ah, mas tem um irmão lá na igreja que ele ora de uma maneira assim. Uma coisa eu vou dizer, parecida com o que Jesus falou. Não se baseie, não faça a sua oração ser repetida igual a minha, igual a de qualquer um dos irmãos aqui, ou de alguém que você vê na TV. Não. Desenvolva o seu jeito de falar com Deus. Fale do seu jeito, porque você falando do seu jeito, você está levando a sua identidade para Deus através da oração. Você não precisa imitar alguém. Deus, Ele quer que você seja sincero naquilo que você fala. E nós sabemos que muitas pessoas que não estão acostumadas a fazer uma oração para com Deus, têm dificuldade de saber como chegar para orar diante de Deus. E pensando no que eu falei agora, e usando o que Jesus falou, vocês vão sair, pelo menos hoje, com a noção de como é que deve orar. Orai então desse modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Observe como Jesus começa a oração. Ele diz, Pai nosso que estás no céu, que o teu nome seja santificado. Foi o início da oração que Jesus ensinou. Jesus, ele não está aqui dizendo para que nós usemos essa oração como uma oração diária. Jesus não está aqui dizendo para nós ficarmos repetindo isso aqui que ele falou. Não, Jesus nos deu um modelo de oração. O que é modelo de oração? Quando vocês orarem, use essa característica de oração. Vocês glorificam a Deus no começo. Pai que está no céu, que o seu nome seja santificado. Que venha o teu reino sobre nós e a sua vontade, somente a tua vontade, seja feita tanto na terra como aí no céu. Observe que Jesus, ele quando ora, ele expressa 3 características em rápidas palavras. Ele diz, como eu falei no início, ele dá glória ao Pai, ele solicita a vinda do reino para a vida. Dar glória a Deus na oração
baseando-se no modelo em que a oração de Jesus está falando, nós podemos fazer da nossa oração de um dia somente glorificando ao Senhor. Nós podemos usar o dia inteiro para nada pedir a Deus. Senhor, hoje eu só vou agradecer ao Senhor. Hoje eu só vou glorificar ao Senhor. Hoje eu só vou agradecer pelos feitos que o Senhor tem realizado na minha vida, na vida do meu familiar, na vida do meu amigo. Você glorificando a Deus, agradecendo, é uma oração difícil, porque estamos acostumados a pedir. E você agradecendo a Deus, dando glória a Ele, você pode estender sua oração de diversas maneiras. E na oração de agradecimento, tendo conhecimento da palavra de Deus, tendo conhecimento dos versículos, você pode usar a Bíblia para enaltecer ao nome do Senhor. Uma oração de agradecimento, você agradece: Senhor, obrigado pela tua morte na cruz para comigo. Porque pela tua morte na cruz, o Senhor permitiu com que eu estivesse agora tendo acesso direto ao Pai. Você pode glorificar o nome do Senhor usando o versículo: nós que confiamos no Senhor, eu faço parte, ó Deus, e eu te agradeço por isso, porque eu faço parte, como diz o Salmo, aqueles que confiam em Ti são como os montes de Sião, que permanecem inabalável para sempre. Os que confiam em Ti, ó Deus, serão como os montes, porque eles não se abalam. Eu te agradeço, porque o Senhor, a cada dia, tem me permitido ter confiança diante de Ti. E você pode usar salmos, você pode usar provérbios, você pode usar versículos do Novo Testamento, você pode usar palavras que a Bíblia diz para enaltecer e engrandecer o nome do Senhor. Você pode usar feitos que foram feitos por Deus na sua vida, na vida de alguém que você conhece, e agradecer ao Senhor por isso. Tem que haver sinceridade no seu agradecimento. Neste momento tem que haver fé no seu agradecimento. E tem que haver a possibilidade da sua oração chegar diante de Deus. Como é que ela chega? Você não usando vãs repetições, não fazendo isso para se vangloriar e não falando para com Deus algo que não seja pedir mal, como a Bíblia diz. E seguindo para a próxima etapa, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Duas partes em duas frases. O que é vir o reino de Deus? Vir o reino de Deus significa que você está solicitando que as coisas celestiais façam parte da sua vida. Jesus mais à frente ele fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Antes ele ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é esse reino? Se nós fôssemos trazer uma mensagem sobre reino, seria uma mensagem à parte. E no decorrer desses 30 dias, possa ser que venha uma mensagem sobre o que é o reino de Deus, para incluir no quesito oração e Espírito Santo. Reino de Deus significa que você busca as coisas celestiais. Você busca as coisas que são do alto. As terrenas você deixa como consequência da sua busca das coisas celestiais. O reino de Deus, nós podemos colocar em poucas palavras, em poucas situações. Reino de Deus é estar cheio do Espírito Santo, é intimidade com Deus, é você ser luz aqui no mundo, é você ser sal aqui nessa terra, é você estar com a lamparina acesa, com óleo sobrando, é você vir para a igreja com amor, com alegria, é você evangelizar uma pessoa entendendo que aquele evangelismo está fazendo com que aquela alma seja tirada do lago de fogo e de enxofre. Isso é se entregar, isso é vir o reino sobre nós. É quando você não vive mais, mas Cristo passa a viver em você.
é quando você não faz por você, você faz por Cristo. É quando as coisas são feitas não para a sua glória, não para o seu benefício, não por sua vontade, mas sim pela vontade de Deus. Vir o reino dói. Vir o reino significa que você vai ser apertado, você vai ser surrado, muitas vezes mortos. Isso é vir o reino. Vir o reino significa que a sua vida está entregue ao Evangelho. E vida entregue ao Evangelho significa que muitas coisas que nós queremos fazer, teremos que deixar de fazer, porque nossa vida é entregue ao reino. Isso é: venha a nós o teu. E Jesus deixa bem claro para nós finalizarmos: seja feita a tua vontade. Que venha o teu reino sobre nós e seja feito somente a tua vontade. E essa vontade não tem que ser feita somente na terra, mas também seja feita no céu. O jeito que o Senhor planejar, seja aqui. O que é ser na terra como no céu? Significa que a sua vontade vai ser feita de qualquer jeito na minha vida e na sua vida. Na sua oração você fala: Senhor, que seja feita a tua vontade, seja na terra, seja no céu, seja onde for, a sua vontade tem que ser prioridade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é reino dos céus sobre nossas vidas. Isso é: venha a nós o teu reino. E as 3 próximas características das orações, nós iremos falar sobre elas amanhã. Amém?